Antes da resposta do vídeo, você já sabe, inscreva-se no nosso canal, também acione ou ative o sininho de notificações. Se você ativar o sininho, sempre que publicarmos um novo vídeo, você vai ser notificado no seu smartphone, no seu e-mail, deste novo vídeo no canal Teólogo de Plantão. Claro, divulgue os vídeos nas redes sociais, na sua igreja, compartilhe no WhatsApp, Instagram, Facebook e também não deixe de dar o seu like para este vídeo. Claro, se você gostar, ok? A pergunta então é sobre se Moisés ressuscitou ou não. Claro que não. A Bíblia é enfática ao dizer o próprio Deus em Josué, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, o próprio Deus sendo categórico. Moisés, o meu servo, morreu ou está morto. Isso a Bíblia diz. Agora, que Moisés ressuscitou, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Moisés morreu, está morto. 30 dias depois do seu sepultamento por Deus. Bem, há uma outra razão que a gente deve levar em consideração, e esta é teológica, de caráter teológico e muito importante. Por que Moisés não ressuscitou? Porque Cristo é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. A Bíblia fala ao todo de 10 ressurreições, 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo. Entre as do Antigo Testamento, que você está vendo na tela, tem, por exemplo, o filho da viúva sunamita, com Eliseu. No Novo Testamento, nós temos o caso famoso de Lázaro, o amigo de Jesus, que já há 4 dias estava morto e cheirava mal. Essas são umas das ressurreições, das 10 ressurreições citadas nas Escrituras, 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo Testamento. Entre as 7 do Novo Testamento estão 2 especiais. Primeira, a de Jesus. Segundo, o daqueles santos que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus e que foram vistos em Jerusalém. Ou seja, dos 10 casos de ressurreição, 8 voltaram a morrer. São pessoas que ressuscitaram e morreram depois de anos. Ok? O filho da viúva de Naim, por exemplo, veio a falecer mais tarde, anos depois. Agora, entre aqueles que ressuscitaram para não mais morrer, está o Senhor Jesus e aqueles santos que ressuscitaram como prova da divindade de Jesus e que foram vistos em Jerusalém. As referências estão aparecendo para você na tela, inclusive dessas 10 ressurreições citadas na Bíblia. Agora há uma particularidade. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 20, diz que Cristo foi feito pela ressurreição dos mortos as primícias dos que dormem. O verso 23 diz assim, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, que é o versículo 23 de 1 Coríntios 15. E o versículo 23 tem 2 palavras muito importantes, a palavra ordem e a palavra primícias. A palavra ordem vem de uma palavra do grego, que é a palavra tagma. É uma palavra que significa, ela está principalmente relacionada com a ordem militar, com uma corporação militar. É como se fosse uma fileira de soldados. Então veja que o autor Paulo, ele faz questão de usar uma palavra no original grego, que é a palavra tagma, que significa uma ordem enfileirada. Alguns adventistas, de modo geral, querem forçar a barra ou traduzir a palavra tagma por classe, por grupos. Mas o original grego não permite isso. Ainda que tenha um sentido secundário de classes de pessoas, mas a ordem hierárquica sempre tem que ser obedecida na palavra tagma. É mais ou menos o seguinte, um sargento nunca pode vir antes do capitão. Um sargento nunca pode vir antes ou ser honrado primeiro que um coronel, por exemplo.
Então é a palavra tag, mas está ligada ao sentido militar. Ela tem vários significados, mas principalmente esse significado de ordem militar enfileirada, obedecendo um critério de hierarquia. Isso é fundamental. O que significa dizer que Cristo é o primeiro a ressuscitar porque ele é o general. Então ele não é apenas um ressuscitado para não morrer mais, mas ele ressuscitou para não mais morrer e ele é a mais alta patente entre esses ressuscitados para não morrer mais. O que significa isso? Que Moisés não pode ter ressuscitado antes de Jesus. E aí vem a outra palavra, a palavra parquê do grego, que é a palavra primícias, que está na sua Bíblia, que diz respeito àqueles primeiros frutos de uma colheita que era oferecida ao Senhor. Então Jesus é esse primeiro fruto de uma colheita dos ressuscitados para não morrer mais, oferecidos a Deus. Ninguém pode ter ressuscitado antes de Jesus para não mais morrer. O versículo 22 ainda de 1 Coríntios 15 é um argumento ainda mais forte nesse sentido, porque diz que todos morrem em Adão, mas todos são vivificados em Cristo. E para ser vivificado em Cristo, Jesus tem que ter sido vivificado primeiro. Porque como é que Moisés poderia ter sido vivificado para não morrer mais se Cristo ainda não havia sido? Então, com esses argumentos, nós temos razão o suficiente, bíblica e teológica, para dizer que Moisés não ressuscitou. Cristo é o primeiro a ressuscitar para não morrer mais.